God, Salva. Ah, that was Salva. Okay. In the Bible, there's a wonderful story about a military man. Na Bíblia tem uma história maravilhosa a respeito de militar. And he was the Bible. He was a Roman centurion. E ele era centurião romano. He wore armor. Ele tinha uma armadura. He had a sword. Ele tinha uma espada. He was like a captain. Ele era como capitão. Over about 120 soldiers. Yeah, 120. Sobre 120 soldados. So he had some authority. Então ele tinha alguma autoridade. But not that much. Mas ele não sabia muito. He wasn't a general. Ele era o general. He was a centurion. Ele era um centurião. And he was in Israel E ele at the time of Roman occupation. Em Israel, no tempo da ocupação romana. It was like way back in the days of Brazil when you used to be ruled by Portugal, right? Era como nos tempos do Brasil, quando nós costumávamos ser colônia de Portugal. So it was like that, but they were ruled by Rome. Era como isso, mas Israel prestava autoridade a Roma. Think about this. He was the enemy. Então pense, ele era. Think about that. Pense sobre isso. But he had a servant. Mas ele tinha um servo. And he really loved him. E ele amava muito esse servo. So he was kind of a good guy. Então ele era um cara legal. Right? Não é? He was a good guy. Ele era um cara legal. But the servant was very, very sick. Mas o servo dele estava muito, muito doente. And he was about to die. E ele estava para morrer. And so he heard about Jesus. Então ele ouviu falar a respeito de Jesus. He heard about the things that he did. Ele ouviu falar das coisas que Jesus fez. Maybe he heard the story of blind Bartimaeus. Talvez ele ouviu a história Of blind Bartimaeus. do cego Bartimeu. You know that story? Você sabe essa história? Blind Bartimaeus. O cego Bartimeu. He was sitting Ele estava sentado by the road. assim. Don't fall. Okay. And he heard a big crowd of people going by. E ele ouviu uma grande multidão de pessoas passando. And he felt the dust rising. E ele ouviu You can smell it too. You can Você smell it. podia sentir o cheiro. You can feel it. Você podia sentir o cheiro. And so he grabbed somebody and said, E ele pegou em alguém e disse: "What's going on? O que está acontecendo? What's happening?" O que está acontecendo? And they said, E eles falaram: "Jesus of Nazareth Jesus de Nazaré is passing by." está passando por aqui. Oh, Bartimaeus had heard about E Jesus. Bartimeu ouviu a respeito de Jesus. And he got very excited. E ele ficou muito animado. And the Bible says, E a Bíblia diz, the Bible says, e a Bíblia diz he jumped up, que ele se levantou. just like I jumped up. Assim como eu pulei agora. You saw me jump, right? Você me viu pulando agora, certo? And he threw off his cloak, E ele tirou a sua capa. which in Bible days was a sign of blindness, that you were blind. Porque nos tempos da Bíblia aquela capa era um sinal que você era cego. And he began to cry out with a loud E voice, ele começou a gritar com uma voz bem alta: Jesus! Hijo de David! Filho de Davi! Hijo de David! Ten misericordia sobre mí! It's so important. And what happened? E o que aconteceu? The people standing next to him, As pessoas que estavam em pé ao lado dele, they were so happy that they began to encourage him in a nice way. eles estavam tão felizes que começaram a encorajar ele de uma forma bem legal. Is that what happened? É isso que aconteceu? No. They said, hey, Eles falaram: Ei, sit down, se sente, be quiet. fique em silêncio. Cállate. Cállate. Cala-te. Cállate. Who do you think you are? Quem você pensa que é? Calling out like that. Sit down. Gritando desse jeito. Se sente. Be quiet. Fique em silêncio. What did he do? E o que ele fez? Lo siento mucho. Did he do that? The Bible Ele said. fez isso? Não, a Bíblia diz. The Bible said he cried out even louder. A Bíblia diz que ele começou a gritar ainda mais alto. Jesus! Filho de David! Tem misericórdia sobre mim! Jesus stopped E Jesus parou. and he said, E ele falou: "Bring that man." Me tragam esse
So the funny part is, Então a parte engraçada a respeito disso, the same people, que as mesmas pessoas, I believe, eu creio, that told him to be quiet, que pediram para que ele ficasse quieto, had to bring him to Jesus. tiveram que trazer ele até Jesus. Here he is, Jesus, look. Tá aqui, ó, Jesus, ele tá aqui, ó. See, I'm helping. Tá vendo? Eu tô ajudando. See me helping? And so Jesus looked right at him. Jesus olhou até ele. He's blind. Ele estava cego, Obvious what he needs. It's obvious. obviamente. And he said, what do you want me to do for you? E Jesus perguntou: o que você quer que eu faça por você? Why did he say that? Por que ele perguntou isso? It's a lesson for you. É uma lição para você? It's a lesson for me. É uma lição para mim. You have not because you ask not. Você não tem porque você não pede. Amen? Amém. So he said, oh Lord, E ele disse: ah, Senhor, I want to see. eu quero ver. I want to receive my sight. Eu quero receber minha visão. So Jesus looked at him. Então Jesus olhou até He ele. didn't pray. E ele não orou. Did you notice that Jesus never prayed for the sick? Você já notou que Jesus nunca orou pelos doentes? Did you know that? Você sabia disso? You learned something new. Você está aprendendo algo novo. He always commanded. Ele sempre dava um comando. He didn't say, oh Lord, Ele não falava: ah, Senhor, please por favor, heal this man. cure esse homem. There's no power in that. Não há poder nisso. There's no authority. Não há autoridade nisso. People that pray like that don't see miracles. Pessoas que oram dessa forma não veem milagres. Jesus said 3 words. Jesus disse 3 palavras: Receive receba your sua sight. visão. And then he said, your faith has saved you. E aí ele disse: a sua fé te salvou. And immediately E imediatamente his eyes were open os seus olhos foram abertos and he began to follow Jesus. e ele começou a seguir Jesus. So the centurion had heard about miracles like that. Então o centurião ouviu de milagres como esses. And so he said, we got to bring Jesus here. Então ele falou: a gente precisa trazer Jesus aqui. So he sent people to go to see Jesus. Então ele separou pessoas para irem até Jesus. And so important religious leaders said, come and help this man. The centurion wants you to pray for his servant. Então eles falaram: o centurião quer que você ore pelo servo dele. They said, he's a good man. Eles falaram: ele é um homem bom, os religiosos He disseram. loves our nation. Ele ama a nossa nação. He even built us a Ele synagogue. até nos construiu uma sinagoga. Wow. Uau! And so Jesus went. Então Jesus foi. But while he was on the way to the Mas house, enquanto ele estava a caminho da casa do the centurião, centurion sent a messenger. o centurião mandou um mensageiro. And he said, the master says, the centurion said, tell Jesus don't come. E o centurião disse: fale a Jesus que não venha, Because he's not worthy porque eu não sou digno for him to even come into my house. que ele venha para minha casa. He said, Ele disse but let him speak a word only. que ele só envie uma palavra. Amen. Amém. He said, because I am a man under authority. Ele disse: porque eu sou um homem de autoridade And I have authority over other people. e eu tenho autoridade sobre outras pessoas. If my commanding officer tells me to do something, I'll do it. Se aquele que está sobre o meu comando diz para que eu faça algo, eu vou fazer. And if I command one of my inferior officers to do something, they will obey. E se eu dou um comando para aqueles que estão sobre a minha autoridade para fazer algo, eles vão obedecer. That centurion didn't know very much about God. Aquele centurião não sabia muito sobre Deus. He didn't grow up knowing about God. Ele não cresceu sabendo sobre Deus. He belonged to a nation that worshiped many, many Ele gods. pertencia a uma nação que adorava muitos deuses. Idol worshippers. Ídolos, eles adoravam ídolos. But he recognized that Jesus had authority. Mas ele reconheceu que Jesus tinha autoridade. The centurion understood military authority, O centurião entendia de autoridade militar, which is natural. o que é natural, a autoridade But natural. he recognized in Jesus something new. Mas ele reconheceu em Jesus algo novo. Supernatural authority. Autoridade sobrenatural. This was authority over demons, Aquilo era autoridade sobre demônios, over all evil spirits, sobre todos os espíritos, even over Satan, Sorry. even over Satan. Sobre o diabo também. Even Satanás also. Oh, também. Also, he had authority over nature. E ele tinha também poder sobre a natureza, autoridade sobre a He
He can command the winds and the waves. Peace. Ele podia Be still. dar comando para as ondas e para a tempestade, pare, que fique calmaria. Amen? Amém. He could command the water to bear his weight, and he could walk. Ele podia comandar a água para fazer um caminho para ele e ele andar sobre as águas. That's authority. Isso é autoridade. It was a supernatural É uma authority. autoridade sobrenatural. And so Jesus said, I've never seen faith like this. E Jesus disse, eu nunca vi uma fé como essa em Israel. And then Jesus began to prophesy. E aí Jesus começou a profetizar. He said, I see people coming and flowing into the kingdom Ele falou, eu vejo pessoas vindo até o reino. from the east, Do leste, from the west, do oeste, from the north. do norte, from the south. do sul. Hallelujah. Aleluia. He saw you. Ele te viu. He knew about you. Ele sabia ao seu respeito. He was expecting you to Ele believe. estava esperando que você cresce. Amen? Amém. And so, when the centurion, at that very instant, the centurion's servant was healed. E naquele mesmo instante que Jesus enviou a palavra, o servo de centurião foi curado. He was perfectly healed Ele foi perfeitamente curado. because of that supernatural Por authority. causa daquela autoridade sobrenatural. Now, Agora, in the name of no Jesus, nome de Jesus, we have that same nós authority. temos essa mesma autoridade. Jesus said, Jesus disse, in my name, no meu nome, you will drive out demons. expulsarão demônios. He said, in my Ele name, disse, em meu nome, you will lay hands on the sick, você vai impor as mãos sobre os doentes. and they shall recover. E eles vão ser curados. His name, O seu nome, through faith in his name, através da fé em seu nome, does miracles. nós vamos ver milagres. Hallelujah. Ele faz milagres. We have the name of Nós Jesus. temos o nome de Jesus. Where did that name come from? De onde esse nome veio? I want you to turn your Bible to Philippians chapter 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. By the way, amen. Philippians chapter 2, verse 5. Filipenses capítulo 2, verso 5.